Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 ao 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Fala-se muito e canta-se muito que devemos estar ao pé da cruz. Mas a palavra de Deus não fala nada sobre isso. Ao contrário, a palavra de Deus afirma que estamos crucificados com Cristo. Não ficamos lá embaixo, ao pé da cruz, mas sim em cima, em Cristo, crucificado com Ele. A palavra de Deus fala da nossa identificação com Cristo. Essa identificação começou na sua crucificação por nós. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Atrairei todos a mim mesmo. É isto o que Jesus fez a todos nós no momento da sua crucificação, antes da sua morte. Cristo prometeu atrair-nos para si no levantamento do seu corpo sobre a cruz. A cruz foi deitada ao solo, depois o crucificaram, pregando-o nela. Então se deu o levantamento do Senhor Jesus Cristo. Nesse ato, Cristo prometeu atrair-nos a si e cumpriu. Fomos atraídos não à cruz, mas a Cristo mesmo. Desta atração em diante, estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Fomos identificados com Cristo em sua morte, com Ele morremos e também ressuscitamos. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, vivendo a sua vida justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É preciso reconhecer que Jesus não morreu sozinho, que havia mais gente naquela cruz. Todos estavam lá. Eu estava lá. Se você crer, também estava lá. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. É o que afirma a palavra de Deus. Cristo
não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também morri nele, com ele. Jesus nos substituiu fisicamente na cruz, mas espiritualmente nós morremos através dele. Jesus não morreu para que nós ficássemos de fora assistindo e se emocionando. Nada disso. Se você pensa assim, é bom tirar isso da cabeça e crer já a sua morte com Cristo. Na cruz terminou a minha vida pecadora, o meu viver egoísta e o meu caminhar no pecado. Já estou crucificado com Cristo. Eu já morri com Cristo para o pecado. O meu velho ser já morreu em Cristo na cruz. Agora, o novo ser já vive em mim. O ente santo, o próprio Cristo. Nisto creio. Eu insisto. Aquela morte que Cristo morreu era nossa. Eu assumo a minha morte com Cristo pela graça, mediante a fé. Morri com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Embaixo, ao pé da cruz, ou em cima, crucificado com Cristo. Onde você está? Qual é o seu lugar? Os que ficam ao pé da cruz podem pecar, mas os que estão lá em cima, crucificados com Cristo, não. São estes que por meio da fé tornam-se participantes da morte e da vida do Senhor Jesus Cristo e experimentam verdadeira libertação, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você crê? Você atualiza esta crença na nossa crucificação com Cristo todos os dias? Não se trata de crer de novo. Quando cremos, cremos. Mas isto é algo que se atualiza na nossa vida diariamente. É preciso bater e rebater neste ponto, incansavelmente. É o que eu faço. Eu creio que é o que Deus quer que eu faça. Lucas capítulo 23, verso 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Irmãos, este texto é um texto que está mostrando a cena do Calvário. O que aconteceu naquele dia que Jesus foi crucificado por nós. O texto diz: e o povo estava olhando.
acerca da crucificação de Jesus, do dia em que Jesus foi crucificado, a palavra de Deus diz: e o povo estava olhando. O povo estava lá olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salvou, outros, salve-se a si mesmo. Se é este, escrevi o texto errado aqui. Lê aí novamente, Emerson. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Se é de fato o Cristo de Deus. Então, irmãos, a respeito da crucificação de Jesus, no dia em que ele foi crucificado, a palavra de Deus nos diz: e o povo estava ali olhando. O povo tudo observava. No dia em que Jesus foi crucificado, o povo estava lá olhando, observando. Mas o que o povo viu? Os principais sacerdotes dos judeus, entre outros religiosos, viram um impostor morrendo na cruz. Pilatos viu o rei dos judeus. Outros viram um inocente, injustiçado, morrendo naquela cruz. Ainda outros viram um Salvador morrendo no lugar dos pecadores. Mas o que Deus viu? Deus viu a humanidade pecadora crucificada em seu Filho. Deus viu o nosso homem velho crucificado com Cristo. Deus viu o nosso homem velho crucificado com Cristo. Deus viu todos nós crucificados em Cristo. O próprio Jesus Cristo disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus prometeu atrair-nos a si. Não apenas prometeu, mas também cumpriu no momento em que foi crucificado por nós. Atraídos por Cristo, nele fomos identificados, crucificados e mortos com ele. Nele eu fui crucificado e morri para o pecado. É muito importante observar que aquela morte com Cristo foi uma morte para o pecado. Se um morreu por todos, logo todos morreram, é o que diz a palavra. O amor de Cristo me levou a esta consideração libertadora. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Cristo morreu por mim, então eu morri com ele. Se Jesus Cristo morreu por mim, logo eu também morri com ele. Por causa desta revelação de Deus ao meu coração, eu me vejo crucificado com Cristo. Porque é preciso Deus revelar. Se Ele não revelar, não vamos chegar a esta experiência com Ele nunca. Com Cristo também ressuscitei, e agora Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim a sua vida ressurreta, justa e santa. Pela graça, mediante a fé, eu me vejo crucificado com Cristo. E você? O que vê quando olha para a cruz do Calvário? O que você vê? Disto depende a sua salvação e tudo mais. A sua vida cristã, sua vida em Deus, com Deus e para Deus. O que você vê? O povo estava olhando, observando tudo. Isso acontece hoje, irmãos. Aquela cena em torno do Calvário se repete todos os dias. O povo está olhando, observando o Calvário pela palavra. O povo está falando de Cristo. O povo, neste dia, como de costume, está reunido, muitos estão reunidos, estudando a palavra. Mas o que o povo está vendo? Muitos estão vendo que Jesus morreu por nós, apenas isto, que Jesus morreu no nosso lugar. Não estão enxergando a nossa crucificação com Cristo. É a base, irmãos. Nós não vamos a lugar nenhum sem passar pela cruz, sair pela ressurreição. Isaías 45, verso 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos. Olhai para mim e sede salvos. É o que diz o Senhor. Olhai para mim e sede. É graça, é Deus salvando. Olhai para mim e sede salvos. Onde foi que o Senhor Jesus Cristo nos salvou? Na cruz. Foi quando Ele suportou a cruz por nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. É o que diz a palavra. Vejamos lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Você observou aí que é para olhar para Ele, para Jesus, para aquele que suportou a cruz, para aquele que morreu na cruz, que foi crucificado, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Olhando para Jesus, o qual suportou a cruz. Jesus suportou a cruz por nós.
Foi por nós que Jesus suportou a cruz. Ele suportou por você, suportou por mim. Jesus, ao suportar a cruz, nos atraiu a si e nos fez morrer com Ele para o pecado. Não se esqueça desse detalhe fundamental. Ao suportar a cruz por nós, Ele nos atraiu a si e nos fez morrer com Ele. Jesus, ao suportar a cruz, nos atraiu a si e nos fez morrer com Ele para o pecado. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Com Cristo morremos para o pecado e com Cristo também ressuscitamos. Porque depois de mortos com Cristo, Deus o Pai entrou com a ressurreição. E a palavra diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós. Em nós Cristo vive. Em nós Cristo é a nossa vida. Em nós Cristo é o nosso Salvador e ao mesmo tempo a nossa salvação. Cristo é a minha salvação. Cristo vive em mim. Há uma nova realidade. Cristo é em mim. A maior revelação que uma pessoa precisa é a revelação de Cristo revelado em seu íntimo. Esta é a maior revelação que alguém precisa, porque é a revelação de Cristo em nós. Jesus é o único que é chamado maravilhoso pela palavra. Você sabia? A única pessoa que a palavra de Deus chama de maravilhosa, maravilhoso conselheiro, é Jesus Cristo. Então, que sejamos maravilhados pela sua revelação em nós. Porque se Ele está sendo revelado no seu interior, você está maravilhado com a revelação dele em você. Se Ele está revelado, não tem como não se maravilhar, não tem como não ficar fascinado pela pessoa de Cristo, quando Ele se revela a nós em toda a sua beleza, santidade e pureza. Vamos fazer como o profeta Miqueias. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Não podemos tirar os olhos daquele que tem toda suficiência e assumiu a nossa salvação do começo ao fim. Preste atenção, Jesus Cristo assumiu a nossa salvação do começo ao fim. Corre tudo por conta dele. Ele banca tudo, porque ele tem condições. Olhai para mim e sede salvos. Que o Senhor lhe dê a graça de olhar para Ele e ser salvo, e também experimentar a sua pessoa ressurreta, vivendo em seu interior. O sacrifício de Cristo é suficiente e dele nós dependemos totalmente para a nossa salvação.
Jesus é aquele que veio para acabar com o pecado e com a raça do pecador na cruz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24 e 25. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Aqui Ele acabou com os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, aqui Ele acabou com os pecadores, aqui Ele acabou com o próprio pecador, porque aqui estamos colocados mortos com Ele, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Vivamos para a justiça é o viver pela nossa ressurreição com Ele e Ele vivendo em nós a sua vida. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Agora tem conversão verdadeira, e a conversão verdadeira é a nossa morte com Cristo, é a nossa morte para o pecado e a nossa ressurreição com Ele, e Ele vivendo em nós a vida justa e santa. João 6, verso 28 e 29, ali é feita uma pergunta para Jesus e Jesus responde. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Que faremos para realizar as obras de Deus? Esta foi a pergunta. O ser humano gosta de fazer. A religião gosta de fazer. É da religião fazer. É próprio da religião fazer para merecer. Então aqui nós temos uma pergunta religiosa. Que faremos para realizar as obras de Deus? Preste atenção na resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra que Deus requer de cada um de nós é crer na suficiência de Cristo e ponto final. Deus quer que a gente conheça e creia na suficiência de Cristo. Nós precisamos olhar
para o Senhor Jesus Cristo, em quem está a providência de Deus para nós. A maior revelação que uma pessoa precisa é a revelação de Cristo, revelado no seu íntimo. Cristo revelado em nós e se revelando em nós. É disto que nós precisamos. Cristo revelado em nós e se revelando em nós. Satanás tem feito de tudo, e neste tempo do fim, ainda muito mais, para tentar distrair o povo da suficiência de Cristo. Pode crer, é o que está acontecendo. Está acontecendo no mundo inteiro. E está acontecendo também no nosso grupo aqui. Não pense que não está acontecendo aqui. Não pense que Satanás não está interessado na gente. Ele está. E muito. Satanás tem feito de tudo. E neste tempo do fim, ainda muito mais, para tentar distrair o povo da suficiência de Cristo. O diabo está cada dia mais desesperado, irado, furioso contra a suficiência de Cristo. Neste mundo, nada tem significado se Jesus não for o sentido da vida e a nossa suficiência total. Como povo de Deus, precisamos ser um povo que não saiba olhar para outra coisa, para outro lugar, senão para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor retornará em breve para buscar o seu povo. O povo de Deus é aquele que está olhando firmemente para o Senhor e dele depende totalmente. O Senhor nos ofereceu a condição de fé e de sustentabilidade. Até isso. O Senhor nos oferece a condição de fé e da sustentabilidade. O Senhor mesmo, com a sua graça, me faz olhar para Ele. Só quero pedir a Cristo a condição de ficar olhando firmemente para Ele e de ficar maravilhado com Ele cada dia mais. É o que eu quero. Só quero pedir a Cristo a condição de ficar olhando firmemente para Ele e de ficar maravilhado com Ele cada vez mais. Eu quero ficar no aconchego da intimidade do Senhor. Irmãos, ainda que tudo esteja dando errado, humanamente falando, vamos olhar para Jesus e Jesus somente. Não podemos tirar os olhos daquele que tem toda a suficiência e assumiu a nossa salvação do começo ao fim. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é a única suficiência que pode preencher todas as coisas. Jesus Cristo é o único suficiente do universo. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser,
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Então, irmãos, hoje à noite você dá uma olhadinha para o céu. Aqui dá para ver bem, porque estamos quase que no mato. Olha bem, as estrelas, olha tudo. E lembre-se deste texto: sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Deus está sustentando tudo. Este Deus é o Senhor Jesus Cristo. Que poder, que suficiência, e só Ele tem. Se Cristo tirar a sua suficiência do universo, ele desaba. Não estou com medo do fim do mundo antes do fim do mundo, porque o fim do mundo só vai acontecer porque Deus quer que aconteça, e Deus vai determinar que aconteça. Quando chegar o momento, Deus vai determinar que aconteça. Mas antes, nada poderá causar fim de nada, porque quem está sustentando tudo é o Deus que tem todo o poder, toda a suficiência. Se Cristo tirar a sua suficiência deste universo, ele desaba. Nenhuma suficiência nós temos em nós mesmos. Toda a suficiência está em Cristo, e Cristo está em nós, e nós temos que nos agarrar à suficiência de Cristo que está em nós. A suficiência de Cristo me salvou e me mantém salvo. Cristo é suficiente e Ele vive em mim. Viu, irmão Evaldo? Nós estávamos conversando aquele dia, né, sobre isso. Quem não crê na certeza de salvação não crê na suficiência de Cristo. Não crê na suficiência de Cristo. Porque quem crê na suficiência de Cristo, crê que está garantido. Porque quem nos garante é Ele. Porque se eu tivesse que me garantir, eu estava lascado, ferrado. Porque eu não me garanto nada. Eu não me garanto, irmãos. Eu não sou de nada. Cristo é suficiente e Ele vive em mim. A cruz está na base do viver de Cristo em mim. Estou crucificado com Cristo, só então Ele pode viver em mim. Estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A cruz está na base. É preciso morrer para viver com Cristo, pela ressurreição com Ele, e Cristo em nós vivendo a sua vida. Irmãos, a sentença de Deus para nós é a morte. A sentença de Deus para nós é a morte. Em Cristo fomos executados. A minha morte com Cristo é a única solução de Deus para mim. Morremos em Cristo, fomos libertos, e mais do que isto, Cristo vive em nós. A eficácia da cruz nunca pode ser manifesta para a salvação naqueles que não crerão a morte com Cristo na cruz. A eficácia da cruz nunca poderá ser manifesta para a salvação naqueles que não morreram com Cristo. A eficácia da cruz nunca poderá ser manifesta para a salvação naqueles que não desistiram de
si mesmos. Desistir de si mesmo é aceitar pela fé a sua morte com Cristo na cruz. O que é desistir de si mesmo, irmãos? O que é desistir de si mesmo? Desistir de si mesmo é aceitar pela fé a sua morte com Cristo na cruz. Não mais eu, mas Cristo em mim. Esta é a vontade de Deus para cada cristão verdadeiro. Você já desistiu de si mesmo? Já? Ou você está apostando em você? Você acha que pode? Desista de você mesmo. O que é desistir? Desistir é morrer com Cristo. Abro mão de tudo. Confesso a minha morte com Cristo. E Cristo vem viver em mim e fazer por mim aquilo que eu não posso fazer por mim. Amém, irmãos?